Olá! Hoje nós vamos começar uma série nova, intitulada A Bíblia e a Arqueologia. Mas por que arqueologia? O que escavar ruínas antigas e descobrir o que existiu lá muitos anos antes, naquele local, e estava por acaso enterrado, tem importância para a Bíblia? A arqueologia traz duas grandes contribuições para os estudos relacionados com a Bíblia. A primeira é o entendimento melhor de como as pessoas viviam, de como as pessoas levavam as suas vidas. E, quando você desenterra restos de casas, de utensílios domésticos, de escritos falando como as coisas aconteciam, de placas comemorativas, a gente entende melhor como as pessoas viviam. E ao entender melhor como as pessoas viviam, nós conseguimos entender melhor por que as coisas na Bíblia aconteceram de determinada maneira. A segunda razão pela qual é importante ter achados arqueológicos é que esses achados confirmam a Bíblia. Confirmam que em determinado local havia uma certa cidade, que a cidade foi destruída na guerra, conforme a Bíblia comenta, ou que o rei tal reinou do ano X ao ano Y. Em suma, a arqueologia confirma a Bíblia. E, ao fazer isto, ela dá ainda mais credibilidade à Bíblia. Para os cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus, mas para aqueles que não são cristãos, para aqueles até que duvidam da Bíblia, esse tipo de confirmação é muito importante. E hoje nós vamos falar como vivia o povo da Palestina, que é o local onde Jesus viveu. No norte ficava a Galileia, no sul ficava a Judéia. A Galileia foi onde Jesus foi criado, Nazaré. E a Judéia é onde Jesus morreu, onde fica Jerusalém. Então, Jesus viveu a vida dele inteira na Palestina. E saber como era a vida na época de Jesus, na época dos apóstolos, é muito importante para entender como as coisas aconteceram. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia em que Jesus cura um homem de cama que é descido do teto da casa onde ele estava, numa maca, e eles caem quase na frente de Jesus, porque as pessoas que carregavam o doente não conseguiam entrar pela porta porque tinha tanta gente aglomerada que eles não passavam. Então, eles subiram no telhado da casa, fizeram um buraco e desceram a maca do doente. Ora, isso não seria possível, por exemplo, onde eu moro. Eu moro num prédio de apartamento no 11º andar. Não tem como fazer um furo e descer alguma coisa até aonde eu moro. Mas no tempo de Jesus, vocês vão ver, as moradias tinham determinadas características que tornavam fácil fazer isso. Então, a gente consegue entender como certas coisas foram possíveis ao entender como se vivia naquela época na Palestina. Então, o tema de hoje é como vivia o povo da Palestina, ou seja, os judeus, no tempo de Jesus e dos apóstolos. O primeiro aspecto a levar em conta é que as pessoas viviam de forma muito diferente em relação a hoje em dia. Gente, são mais de 2000 anos. Então, é natural que os hábitos, as roupas, a comida, o tipo de moradia, as relações familiares, a forma de governo, as leis, tudo tenha mudado. Parece que a gente está vivendo em outro planeta. Tal o grau de diferença que existia da forma daquelas pessoas viverem da maneira como nós vivemos hoje. É claro que tem as diferenças esperadas, como a língua era diferente, a forma de vestir era diferente, mas há muito mais diferenças do que somente essas coisas aparentes. A forma em si, como as pessoas levavam sua vida, era bem distinta do que nós fazemos hoje em dia.
E os estudos históricos, conforme eu já tenho falado, que usa documentos que não são bíblicos, mas são históricos, os relatos da Bíblia, achados arqueológicos, são fundamentais. Achados arqueológicos, às vezes, conforme eu comentei no começo, têm um impacto enorme sobre a questão histórica. Por exemplo, durante muitos anos não se tinha registro de um governador na Judéia, o título oficial do cargo era prefeito, de um governador romano na Judéia, ou um prefeito romano, na época em que Jesus foi morto. Até que um dia descobriram um pedaço de uma pedra comemorativa que estava lá na região onde ficava o palácio do governador romano, que era na cidade de Cesareia, à beira-mar. E essa pedra confirmou que havia um homem chamado Pôncio Pilatos, que foi aquele que mandou matar Jesus, que era prefeito da Judéia naquela época. Isso confirmou a Bíblia. A falta de registros históricos gerava uma lacuna, gerava uma dúvida, especialmente naqueles que não confiam na Bíblia. Aí aparece esse registro que confirma aquilo que a Bíblia. Esses estudos históricos, feitos em relação à vida na Palestina, construíram um quadro bastante preciso de como as pessoas viviam naquela época, pouco mais de 2000 anos atrás. E eles são muito importantes para que a gente possa entender a Bíblia e os comportamentos das pessoas, conforme nós já explicamos. Aí tem duas fotos de construções feitas assim, modelos, de como eram as cidades na época. Olha que coisa horrorosa. Eram casas muito feias, sem nenhuma cor, sem nenhum charme, e tinha um ou outro palácio, como aqui em cima nessa foto, parece a ponta de um palácio, que aí sim eram construções bonitas, etc. Aqui nessa foto dá para ver perfeitamente que tipo de vielas, de ruas estreitas, de casas amontoadas, as pessoas viviam. É preciso que você, que está me ouvindo aqui, leve em conta uma coisa: as pessoas naquela época eram pobres. Mesmo as pessoas tidas como mais abonadas, com mais recursos, para os padrões de hoje eram pobres. E a vida era extremamente difícil. Tanto é assim que a expectativa de vida era em torno de 40 anos. Hoje, a expectativa de vida no Brasil é próximo de 80, é quase o dobro. Então, uma pessoa, quando nasce, naquela época, esperava viver 40 anos. Hoje, uma pessoa, quando nasce, espera viver cerca de 80 anos. Então, se você tinha uma vida que era mais ou menos metade da vida que a gente tem hoje, tudo era diferente. Você tinha que casar mais cedo, fazer filhos mais cedo, realizar uma série de coisas mais cedo, porque depois você não ia ter tempo. As pessoas não tinham qualquer conforto e mal tinham o suficiente para matar a fome. As pessoas pobres no dia de hoje, mesmo no Brasil, eu não estou falando miseráveis, eu estou falando pobres. As pessoas pobres no dia de hoje têm um padrão de vida melhor do que a média das pessoas na Palestina no tempo de Jesus. E vocês vão ver por quê à medida que eu for explicando. Moradia. Aqui tem uma foto de uma moradia, né? Vocês veem um cômodo único, aqui 2 pisos, um piso mais embaixo, e aqui um piso mais em cima, e algumas coisas penduradas na parede, praticamente não há móveis, e aqui ainda se vê um piso de pedra, que nem era comum. Mas isso dá uma ideia de como era uma casa daquela época. Ainda é uma casa de uma família certo, um pouco abonada, que se vê os pratos, etc., que a família tinha. Uma família pobre daquela época não tinha nada disso. Então, as pessoas viviam em casas de pedra ou de tijolos, feitos de barro e palha. Se você lembra da história de Israel servindo como escravo no Egito, no tempo de Moisés, eles tinham que ficar fazendo
tijolos de barro e palha. Eram os mesmos tipos de tijolos que eles usavam nessa época aí. Isso já era cerca de 1.500 anos depois de Moisés, na época de Jesus. E os tijolos eram os mesmos. Não houve grande avanço na tecnologia. Então, o telhado aqui, se vê um telhado plano, com vigas retas de madeira, e as casas eram emboçadas com argila, barro, né? Essencialmente era isso. Como a gente vê ainda no interior do Brasil, algumas casas feitas de barro. O piso era normalmente de terra batida, e só as casas um pouco melhores, como essa, por exemplo, dessa figura, tinha um piso de pedra ou de ladrilhos. O pé direito era baixo, era pouco maior que 2 metros. O pé direito hoje das casas no Brasil é de 2,70 m, 3 metros, indicando que as pessoas eram muito mais baixas do que são hoje em dia, em média. O que faz sentido, porque os padrões de nutrição eram muito baixos. As pessoas comiam muito pouca proteína, porque não tinham alimentos proteicos para comer no dia a dia. Então, elas não cresciam como as pessoas de hoje crescem. Os telhados das casas eram planos. Aqui está um exemplo de uma casa, nessa é feito de pedra. Então, eram vigas de madeira. Aqui dá para ver o pedacinho, a pontinha das vigas saindo. Vigas de madeira passados nesse sentido, entrelaçados com ramos de árvore e tudo fechado, isolado com argila, barro. Nessa casa aqui, em cima, eles fizeram até uma plantação com umas gramas, etc., para isolar melhor. Então, era assim que as casas eram constituídas. As casas eram pequenas, normalmente tinha um cômodo só, eram abafadas. Repara, aqui você vê só uma abertura, não é uma janela como a gente vê normalmente. É que naquela época não existiam vidros. Então, a janela era um simples buraco na parede. E, por uma questão de segurança, esses buracos tinham que ser vedados, especialmente de noite, ou quando havia algum perigo, ou quando chovia, etc. E aí a casa ficava super abafada e super escuro, porque elas não tinham iluminação natural. E a iluminação artificial era muito precária, eram lamparinas de óleo de azeite, que eram feitas esmagando as olivas, as azeitonas, faziam um óleo, e esse óleo de oliva, servia para alimentar as lamparinas. Era uma luz fraca, era uma luz que não tinha qualquer impacto maior. Então, as casas eram escuras. O telhado, ele servia como local para dormir à noite, quando estava muito quente, porque como as casas eram abafadas, uma forma de passar uma noite melhor, no verão bravo, era subir e dormir aqui em cima. E também tomar banho, porque tomando banho em cima, as pessoas não eram vistas, não tinham banheiros, instalações de banheiro como hoje em dia. Então, as pessoas subiam no telhado para tomar banho e aí não eram vistas. Tem uma famosa passagem na Bíblia em que o rei Davi viu pela primeira vez Batseba, com quem ele adulterou e acabou se casando e tendo filhos, num episódio horroroso da história desse homem tão importante. Batseba tinha tomado banho e estava se secando ao sol no telhado da sua casa. Como o palácio do rei Davi ficava em cima, ficava num local mais elevado em relação às casas comuns, ele, da varanda da sua casa, viu o telhado da casa de Batseba e viu a mulher nua tomando banho de sol e se interessou por ela e tudo começou. Mas essa era uma prática comum. As pessoas iam dormir no telhado ou iam tomar banho no telhado. Por isso, os telhados tinham um beiral, como esse aqui, para evitar que as pessoas caíssem lá de cima numa distração. E o acesso ao telhado era por uma escada externa, como está mostrada nesse desenho aqui.
por fora, essa escada vinha e levava para o telhado. Mas vocês veem que não tem segurança nenhuma, qualquer pessoa podia subir lá, etc. Era uma coisa muito precária. E uma casa que praticamente tinha uma ou duas pequenas aberturas e a porta, isso era tudo. E num local onde fazia calor. As moradias não tinham água ou esgoto e, portanto, eram sujas. A água vinha de poços públicos e as pessoas carregavam esses poços, normalmente as mulheres ou as crianças, em jarros ou cântaros, como eram conhecidos. Então, elas iam até o poço público, o poço comunitário, enchiam e levavam para casa. Tem várias passagens na Bíblia que acontecem com mulheres junto a poços, como, por exemplo, quando o enviado de Abraão encontra Rebeca, que viria a ser mulher de Isaac, o filho dele, é num poço. Quando Moisés encontra Séfora, a mulher com quem ele se casou, no poço de Midian, ele defende as filhas de Jetro, dentre as quais Séfora, de um ataque de pessoas que queriam roubar a água que elas estavam dando para os animais que elas pastoreavam, porque Jetro não tinha filho homem. Então, eles se encontram na beira do poço. Jesus encontrou a mulher samaritana na beira do poço e pediu água para ela. Ela tinha ido tirar água para si, para sua família, e Jesus pede água para ela. Então, era muito pesado, os poços não eram perto, era um trabalhão, então a água era escassa, a água era economizada, então não dava para ficar tomando banho toda hora, etc. Não era assim que funcionava. E as casas, como não tinham esgoto também, eram mal cheirosas, eram sujas, era essa a realidade que eles viviam. As moradias mais simples, essa aqui é uma figurazinha que representa, não está muito boa, porque ela não é bem uma moradia assim, porque tem um pilar aqui no meio, normalmente não era assim, tem umas toalhas penduradas na parede, é meio estilizado, mas dá para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Gente, era assim a casa onde Jesus viveu, onde Jesus foi criado. Era assim a casa de Pedro. Era assim as casas das pessoas que a gente ouve falar na Bíblia. Eram casas desse tipo. Então, era um único cômodo, a porta de entrada aqui, uma parte superior, mais elevada, onde ficavam as coisas da família, onde ficavam as esteiras, onde ficavam arcas com roupas e objetos, os utensílios de cozinha, etc. E uma parte mais baixa, junto à entrada, onde de noite eram colocados os animais, para que os animais não fossem roubados ou sofressem alguma coisa, se fosse no inverno, por exemplo, podiam morrer de frio. Então, você imagina dormir de noite, uma coisa abafada, porque, como dá para ver aqui, não tinha janela, era uma simples aberturazinha, uma coisa abafada, um local quente e junto com animais. O cheiro, o desconforto. A Bíblia tem uma passagem que uma pessoa chega para pedir ajuda a um vizinho e o vizinho já está deitado. E a pessoa grita do lado de fora: eu preciso de ajuda. E o vizinho está deitado e grita: ah, não, amanhã eu vejo. Por quê? Porque ele vai estar deitado nessa parte superior, com a sua família em esteiras coletivas, e para ele abrir a porta e atender o vizinho, ele teria que descer, passar no meio dos animais. Os animais iam acordar, fazer barulho, e as crianças iam acordar também, ia ser uma confusão. Gera-se todo um tumulto na casa. Então, uma vez deitados, o que os adultos menos queriam era serem incomodados e forçados a se levantar para fazer qualquer coisa. As camas ficavam nessa parte mais alta e eram simples esteiras, né, de palha, colocadas sobre o piso e cobertas por mantas. Isso era a cama. Só casas melhores, com mais recursos, tinham camas propriamente ditas. As pessoas normalmente dormiam no chão. A mobília era muito escassa, quase não existia, porque a madeira era cara.
Ela era encontrada com dificuldade, essa região, especialmente no sul da Palestina, não tinha muitas florestas e se tornava a madeira uma coisa cara. Não era comum as pessoas terem mobília, a não ser em casas muito ricas. Comida. As pessoas comiam 2 refeições por dia, uma por volta de meio-dia e outra no início da noite. Assim que a luz estava caindo, eles já entravam para dentro de casa, comiam e ficavam um pouquinho e logo depois iam dormir para aproveitar o mais possível a luz do sol, como ocorre em fazendas e outros locais que não tem luz artificial. As pessoas começam cedo e se recolhem cedo para aproveitar a luz do dia. Aqui tem uma foto de utensílios desenterrados em trabalhos arqueológicos, todos feitos de barro. Dá uma ideia do tipo de utensílios que eles tinham para comer. Alguns pratos, algumas tigelas, um monte de potinho onde botavam pequenas porções de alimento, etc. Então, esse era o tipo de utensílio que eles tinham. A dieta consistia de pão, que a gente chama hoje em dia pão árabe, esse que não tem muito fermento, esse fininho, né? Que a gente hoje em dia encontra nos supermercados. Leite e queijo de cabra, vegetais e frutas. Quando as pessoas moravam próximo do mar ou de um lago, como no caso do famoso Mar da Galileia, que era um lago, na verdade, então, ali onde Pedro, a família dele morava, que era Cafarnaum, na beira do lago, elas tinham também peixe para comer. Então, melhoravam a dieta colocando peixe. Carne de cabrito ou carneiro e vinho, normalmente diluído em água, para que as pessoas não se embriagassem. E também para fazer o vinho durar mais, só eram usados em ocasiões especiais, em festividades, em datas religiosas, etc. Aí eles tinham uma refeição melhor. Carne de boi era raríssimo. Os bois eram usados como animais de tração para puxar carros, para ajudar a arar o campo, nunca para servir como fonte de alimentação. As pessoas comiam reclinadas nas ocasiões mais tradicionais, mais festivas, e quando a casa era mais rica, mais espaçosa, então elas reclinavam e, vamos dizer, com a parte dos braços e da cabeça junto do que era a mesa, que era, na verdade, um pano, uma coisa estendida no chão, com a comida em cima. Então, elas ficavam com a cabeça próximo da comida e os pés afastados, e reclinadas em algumas almofadas, umas colchas no chão, etc. Essa era a forma chique de comer. A forma diária era essa que está aí na foto. Sentado no chão, com um pano, os alimentos em cima e alguns poucos utensílios de cozinha para facilitar. As pessoas comiam mesmo com a mão. Por isso havia uma preocupação na lei mosaica de lavarem as mãos antes de comer, que é uma prescrição de saúde. O vestuário. Aqui vocês têm alguns desenhos mostrando mais ou menos como eram as roupas, e aqui uma foto de um filme onde aparecem as pessoas vestidas. Vocês reparem que os vestuários têm pouca cor, isso era o comum. Aqui até tem cor demais, normalmente era tudo marrom, preto ou branco, a cor natural do material usado na vestimenta, porque tingir a roupa custava dinheiro. Então, não era uma coisa que acontecia muito. Isso normalmente era reservado para as mulheres. O vestuário dos homens eram túnicas, mais ou menos até os joelhos, ou um pouco abaixo, com um cinto para segurar as vestes, que é o que eles chamavam cingir-se, né? É colocar um cinto para a veste não ficar fofa, não ficar solta, que aí atrapalhava os movimentos. E eles aproveitavam esse cinto para pendurar facas, ferramentas, etc. E no inverno usavam manto ou uma capa pesada, como essa mais escura aqui, para se abrigar melhor.
As mulheres, elas usavam uma túnica curta por baixo e, por cima, uma túnica que normalmente era colorida, tinha alguma cor. Cores eram mais reservadas para as mulheres. E essa túnica ia até os pés para cobri-las, né? Porque o corpo da mulher não podia ficar exposto. Os enfeites eram fitas coloridas ou miçangas, quer dizer, enfeites baratos, porque joias eram muito raras, eram muito caras. E mantos eram usados no inverno. Quer dizer, um vestuário muito simples. E é importante entender que as pessoas tinham poucas mudas de roupa. Era comum as pessoas terem 2, 3 mudas de roupa só. Então, eram roupas simples e a quantidade era muito esparsa. As pessoas usavam a mesma roupa dia após dia, iam consertando os rasgos, né, até que ficava imprestável e arrumava uma outra. Interessante falar agora um pouco sobre as relações familiares. Os grupos familiares eles eram grandes, eram compostos de várias gerações. As pessoas não tinham esse conceito de casar e sair e criar suas próprias casas separadas. Não, elas ficavam morando mais ou menos juntas, o mais possível. Você vê isso claramente na história de Jacó e de seus 12 filhos. Eles todos ficam ali em torno do pai, mesmo depois de casados e tendo suas próprias famílias. E a família era a base da sociedade. O parentesco era uma coisa fundamental. Tudo era regido por relações de sangue. Então, isso era uma coisa que vocês têm que entender. Eles viviam em clãs, em grupos familiares, e cada família tinha o seu chefe, seu patriarca, e o clã era muito importante. A família era muito importante. Ser expulso da família era perder identidade, perder origem, perder tudo. Era fundamental manter a relação com a família. E as famílias eram complexas, porque os homens tinham mais de uma mulher, então, geralmente, haviam crianças de diferentes mães e muita rivalidade, ciúmes e todo tipo de questão relacionada com isso. A gente vê isso claramente na Bíblia, como, por exemplo, na disputa entre as mulheres de Jacó, entre Raquel e Lia, que se detestavam e ficavam disputando o amor de Jacó. Eram relações complexas. Mas a palavra autoridade era do patriarca, do chefe da família. As mulheres só tinham voz ativa nos bastidores. Nos bastidores, elas tramavam e organizavam as coisas de maneira que, às vezes, conseguiam fazer a sua vontade. Como, por exemplo, Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, que eram gêmeos, mas Esaú era o mais velho, que trama toda a história para que Jacó, que era o seu preferido, roube a bênção de Esaú. É toda uma trama que ela faz para que isso ocorra. Então, as mulheres tinham poder, mas era um poder de bastidores, não era um poder oficial. Quando nascia um bebê homem, era grande motivo de alegria. Os pais ficavam alegres, comemoravam, etc. Quando era uma bebê mulher, havia desapontamento. Mulheres não eram consideradas para nada, elas não eram sequer contadas no recenseamento, nem mulheres, nem crianças até uma certa idade. Só quando o menino podia já empunhar uma espada e de alguma forma se defender, que então ele era contado no recenseamento, porque já era considerado como um homem. Senão, ele não era contado também. Mas filhos, homens, tinham uma importância no sentido de virem a ser protetores, defensores da família, trabalhadores, etc. No 8º dia de vida, o bebê, homem, era circuncidado e recebia um nome. A bebê mulher podia ficar até um mês sem nome. Não tinha circuncisão, naturalmente, e ninguém dava muita bola para ela. Um dia alguém se lembrava e dava um nome para ela. Outra coisa interessante é que as famílias não tinham sobrenome. E as pessoas eram diferenciadas pelo nome do pai e do avô, que era agregado ao seu próprio nome. Por exemplo, em dado momento, Jesus chama Pedro de Simão, o nome dele era Simão, que vem de Simeão, que é uma das 12 tribos de Israel. Simão Bar Jonas. Bar quer dizer filho.
Jonas quer dizer o nome do pai de Simão Pedro. Então, Simão, filho de Jonas. É assim que ele se refere a Pedro naquele momento. Depois ele dá um apelido a Pedro, Pedro, tu és pedra, etc. Ele passa a ser conhecido pelo apelido. Mas, nesse momento, Jesus fala para ele, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, que assim ele era conhecido. Às vezes também eram diferenciados pela convicção política. Jesus tinha um apóstolo que era Simão o Zelota. Os zelotas eram um grupo que queriam fazer a revolução contra os romanos, para acabar com a dominação romana. E um deles se juntou ao grupo de apóstolos. Então, Simão o Zelota. Repara, tinha o Simão Bar-Jonas, que era Pedro, e tinha Simão o Zelota. Como tinha fulano de tal, fariseu, que era outro grupo. Era um grupo estrito, cumpridor da lei, etc., que volta e meia entrava em choque com Jesus. Então, às vezes, suas convicções políticas entravam no nome da pessoa. Podiam ser conhecidos também pela profissão. José, o pai adotivo de Jesus, é chamado José o Carpinteiro. O próprio Jesus é chamado de o Carpinteiro. Ou também podiam usar origem. José de Arimateia, de algum lugar. Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré, porque ele foi criado lá. Ou a pessoa podia ter alguma particularidade. Por exemplo, Simão o leproso. Jesus fica na casa de um Simão leproso, tem uma história lá com ele. Os casamentos eram uma época de festa. Eles duravam vários dias, dependendo das posses das famílias envolvidas no casamento. Havia um dote, né? O noivo pagava, entre aspas, pela noiva, pagava o dote para receber a noiva. A noiva era uma propriedade. Ela, primeiro, era da propriedade do pai dela. Se o pai morresse antes dela casar, ela era propriedade do irmão mais velho. E quando ela casava, ela passava para a propriedade do marido. E o marido pagava um dote. E ao pagar esse dote, ela virava propriedade desse marido. E dependendo dos recursos da família, o casamento durava vários dias, era uma festa. O primeiro milagre que Jesus faz, que a Bíblia caracteriza, era uma festa de casamento, onde ele transforma a água em vinho, porque o vinho tinha acabado e ia deixar os noivos, os promotores da festa, envergonhados junto aos convidados. E aí Maria, mãe de Jesus, pede para ele fazer o milagre e ele faz. Nos casamentos eles vestiam as melhores roupas, a comida era farta, aí comia-se carne, comia-se tudo aquilo que não se comia no dia a dia. E havia muita música, muita dança. O judeu tem essa característica, é alegre, dança, etc. E eles se casavam cedo. Assim que eles podiam gerar filhos, eles eram casados. Naturalmente, os casamentos eram arranjados, né? Os pais dos noivos se acertavam o dote e acertavam o casamento. Assim que a filha atingisse a idade em que ela amadurecia sexualmente, ela era casada. Por volta dos 15, 14, 15 anos, 16 no máximo, elas estavam casadas. Os rapazes, por volta de 17, 18, depende um pouco do desenvolvimento, mas assim que ele era maduro, sexualmente também era casado. Por quê? Porque eles viviam pouco. Então, eles tinham que ter tempo de ter filhos logo e tinham que ter tempo de cuidar dos filhos e fazer os filhos crescerem. Porque se eles viviam 40 anos, uma mulher casava aos 15, aos 16, 17, ela já estava sendo mãe. Então, se ela vivia até os 40, ela já deixava para trás filhos com 20 e poucos anos de idade, já podendo cuidar de si, já com as suas famílias, ela já teria visto os seus netos. Essa é a razão por que eles se casavam cedo. Então, quando a gente lembra da história de Maria, que o anjo chega para ela e diz, salve, agraciada, você vai ter um filho e tal, a gente precisa lembrar que Maria era uma adolescente de uns 15 anos. Era essa a realidade. Então, tudo que aconteceu com ela aconteceu com uma adolescente totalmente inexperiente.
Outra coisa que eles tinham com muita frequência, por causa, naturalmente, da baixa expectativa de vida, eram os enterros. Os enterros eram comuns e eles eram marcados por atos exteriores de sofrimento. Esse negócio de eu não choro para fora, mas eu estou chorando para dentro, que hoje em dia a gente entende, aceita com naturalidade, não existiam. Tinha que chorar para fora, demonstrar o sofrimento para fora, senão a pessoa seria considerada que não tinha amor por aqui, pelo falecido ou a falecida. Então, eles usavam atos como rasgar as roupas, fazer longo jejum, cobriam-se de cinzas, não falavam com ninguém. E tinha até uma prática que eu ainda peguei quando pequeno, no interior do Brasil, a mesma prática, que eram as carpideiras, que eram profissionais, mulheres, contratadas para chorar. Porque a tese era, quanto mais choro e pranto houvesse, mais a pessoa tinha sido querida e importante. Então, quando não havia choro e pranto suficiente, contratavam as carpideiras, as mulheres tinham como profissão ir lá chorar nos enterros para passar a imagem de que a pessoa que morria era popular, ela era importante. Não tinha rede social naquela época, então era uma outra forma que eles tinham de fazer isso. Aí vocês têm um quadro geral de como era a vida naquela época, era bem diferente da vida de hoje, e as dificuldades daquela época nos devem levar a apreciar ainda mais o que aquelas pessoas, o Jesus e os apóstolos, conseguiram fazer, levando em conta os poucos recursos que tinham e as enormes dificuldades que enfrentaram. Imagina o que era viajar naquela época. As estradas eram perigosas, com salteadores, não tinham lugar para parar no meio do caminho, não tinham pousadas, as pessoas dormiam ao ar livre, as viagens de navios eram perigosas. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios 15, quando ele conta todas as dificuldades que ele teve nas viagens que fez. Então, era uma vida muito precária, muito difícil. E é uma coisa surpreendente que esses homens, começando com Jesus e depois com os apóstolos, tenham tornado o cristianismo o que ele se tornou, tenham feito o cristianismo crescer e chegar a locais muito distantes. Na época de Paulo, uns 40 anos depois da morte de Jesus, o cristianismo já estava em Roma, com igreja estabelecida, etc. Tanto é que Paulo escreveu uma carta para os romanos. Então, é surpreendente o que aqueles homens fizeram. A gente aprecia mais quando a gente entende as dificuldades que eles tiveram e as limitações que a vida deles trazia. O exemplo de vida deles passa a ser uma grande lição de vida para nós. Se eles puderam fazer, nós podemos fazer. Por hoje é só. Se você gostou, dê o seu like, nos recomende nas suas redes sociais, convide outras pessoas, porque nós aqui temos como objetivo somente divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nos move e, e isso que nós convidamos você a compartilhar. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.